O Ministro da Tutela a falar claramente de preconceitos em relação a esta nova lei. Começo este segundo assunto com o Dr. Duarte Nuno Correia, que já tinha de resto tocado ao de leve no facto de Portugal ser um país com pouca tradição de arrendamento e muita tradição de casa própria. Precisamente, e além disso, há que crescer a isso, há cerca de 700 mil casas devolutas, portanto há muito mercado onde se podia incentivar o arrendamento. Aliás, eu ouvindo agora, eu não tinha ouvido as palavras do Ministro, mas de facto estranho que a oposição se tenha manifestado contra estas alterações agora, ou digamos assim, retoques na lei, uma vez que elas mereceram o parecer positivo, inclusivamente da Associação Nacional de Municípios, que, como sabemos, é liderada pelos municípios socialistas, portanto basta ir ver que o parecer foi favorável por unanimidade. Também as regiões autónomas deram, quer os Açores, quer a Madeira, deram o parecer favorável. Estes retoques são pequenos retoques na lei. De facto, ouvi agora o Ministro dizer que não foi a lei dos despejos, e não foi. Quer dizer, as pessoas podiam contestar os aumentos das rendas propostos pelos senhorios e fizeram-no. Da minha experiência profissional, sei que o fizeram. Por outro lado, há aqui alguns ajustamentos na lei que me parecem importantes, nomeadamente para aqueles arrendatários com acesso a menos informação ou mesmo mais idosos. Sim. Nomeadamente a obrigação... Que há largos milhares no nosso país. Precisamente por isso. Nomeadamente a obrigação de terem todos os anos que fazer prova da sua incapacidade financeira para poderem cumprir os aumentos. Isso era uma coisa que estava automático e que agora passa a funcionar e, portanto, o que iria acontecer certamente era que os arrendatários, muitos deles iriam se esquecer que tinham essa obrigação. Como, aliás, já houve uma notícia hoje exatamente sobre esse tema. Pronto, e agora, precisamente por isso, é que a lei foi alterada e agora é só a pedido do senhorio que essa obrigação é cumprida. Ou seja, todos os anos o senhorio tem que notificar o inquilino para fazer essa prova. Portanto, do seu ponto de vista, deixe-me explorar aqui um bocadinho o facto de ser advogado. É uma lei que consegue esta se calhar é uma pergunta trick question, não é? Mas é uma lei que consegue um bocadinho um ponto de equilíbrio entre os interesses das duas partes. Vou-lhe dizer, a lei antes de 2012 estava muito desequilibrada a favor dos inquilinos, como todos nós sabemos. Quer dizer, acho que ninguém... E esta consegue o ponto de equilíbrio ou não? Em 2012 houve uma tentativa de equilíbrio e agora está-se a reequilibrar essa tentativa de equilíbrio. Penso que é uma coisa positiva e que não é muito vista, de facto ter havido uma comissão de acompanhamento e de monitorização dos efeitos da lei junto da sociedade civil, portanto que chegou a estas conclusões que agora era necessário proceder a estas alterações. As alterações eu penso que são pacíficas. O que vimos hoje a oposição a contestar é politiquice, não é nada mais do que isso. Quer dizer, é politiquice. Jogo parlamentar. Jogo parlamentar, é apenas isso. Porque de facto, se olharmos para estas alterações que foram aprovadas na generalidade, vemos que de facto elas são todas consensuais. Obviamente que já ouvimos uma associação de senhorios ou de proprietários a vir protestar porque estão a perder algumas coisas que há 2 anos lhes foi dada, mas isso também faz parte da... Professor João Rocha, estamos aqui a comentar este assunto porque não é um assunto menor, envolve e mexe com milhares de portugueses. Qual é a sua leitura? Bom, não estamos a comentar hoje a lei de 2012, estamos a comentar esta alteração à lei de 2012 e eu diria que, de uma forma geral, me parece que as alterações são positivas, quer do ponto de vista dos proprietários, quer do ponto de vista dos inquilinos. Sim. E, de facto, concordo com o que disse, que há um maior equilíbrio entre as partes. São basicamente 11 alterações, podem-se resumir em 11 grandes alterações que, de uma forma geral, permitem equilibrar um pouco mais. Nomeadamente, há um aspecto que também tem algum relevo, que são o pequeno comércio, as pequenas empresas que saem claramente beneficiadas com esta alteração. E nomeadamente até as associações sem fins lucrativos. As associações sem fins lucrativos também são incluídas, nomeadamente a lei anterior de 2012 previa que até 5 trabalhadores e 500 mil euros tinham umas condições próprias, mais 5 anos, e agora passa para 10 trabalhadores e 2 milhões de euros. Portanto, há aqui, de facto, uma melhoria significativa. Mas um aspecto que eu também gostaria
de salientar. E para terminar o nosso comentário. E para terminar, que tem a ver com as alterações à lei das rendas que têm um efeito positivo, que são de permitir um incremento da reabilitação urbana. E esse é um aspecto crucial e que pode contribuir muito para a economia do país, não do ponto de vista das rendas em si, mas do ponto de vista do trabalho. Daí o interesse dos municípios. Que aliás que é um ponto que vem, e aliás é um ponto que vem na própria motivação do projeto de lei apresentado pelo Governo. E nós sabemos que neste momento a engenharia civil, de uma forma geral, tem tido muito pouca procura. Certo. Porque, hipoteticamente, não há trabalho e, na verdade, há aqui um manancial imenso de trabalho para todo o país, na reabilitação, que garantidamente irá dar emprego a muitos engenheiros civis nos próximos anos. Já para não falar, e agora mesmo para terminar, engenheiros civis e os trabalhadores da construção. Porque eles também, se não tiverem obras, não têm trabalho. Também. E os arquitetos também, como é óbvio. Muito obrigado aos dois por terem vindo comentar a atualidade do nosso jornal. Muito boa noite. Muito obrigado.